Muito boa noite, boas-vindas. Estamos aqui mais uma vez para começar mais uma transmissão ao vivo, mais um Vem de Insta, vai ser o segundo do ano, trazendo um convidado muito especial, com quem eu já converso há bastante tempo, num determinado grupo, LGBTQIA+, espíritas, e vamos começar, aguardando um pouquinho para nosso querido Alberto chegar. Bem-vindo, Ivan, Antônio Ivan Silva Júnior, bem-vindo. Nós estamos aqui aguardando o nosso Alberto chegar para a gente começar. Enquanto isso, vamos conversando um pouquinho. Lembrando que aqui estamos nos colocando à disposição para a gente trabalhar a questão da justiça social e hoje também trazendo um pouco de um trabalho que realmente tem feito a diferença, não somente na divulgação da doutrina espírita, mas também dessa ponte que ele estabelece com outras figuras, com outros cenários, com outras pessoas dentro do ambiente da nossa querida internet, especialmente aqui no Instagram. Então, enquanto o Alberto não chega, vamos conversando, vamos tratando um pouquinho. Carnaval dentro de casa, como a maioria das pessoas está fazendo, nós estamos aqui também dentro de casa, isolados, e vamos continuando aqui da melhor maneira possível, oração, estudos, e a gente também aproveitando o tempo de outras maneiras que não cair na folhinha com o dedinho para o alto. Então vamos ver aqui, vamos aguardando, já está chegando. Sol.Alves 18, boa noite, bem-vinda. Enquanto isso, vamos aguardando o nosso querido Alberto chegando. Conectando Caminhos entrou, bem-vindo. Então vamos já trazer para como você mesmo definiu em seu perfil. Oi, Muito gente. boa Oi, querido. noite, Oi, muito Felipe. bem-vindo. Boa noite. Eu que agradeço. Tava aqui mandando aviãozinho pro pessoal. Ah, que bom. É bom para a gente poder também aumentar não só a audiência, mas também o alcance, né? Porque é um bate-papo descontraído, como a gente faz aqui. Ninguém aqui está aqui para chegar igual. Não sou o Jô Soares, não sou Bial, pelo contrário, sou um professor de português. Caiu aqui de paraquedas aqui no Instagram para a gente poder conversar um pouco. Então, eu vou pedir para você se apresentar, porque é aquele negócio, né? A tua galera já me te conhece você, mas a galera desse lado aqui às vezes não te conhece tão bem. Então vamos Gostei do lá, gente. arco-íris. Eu tô aqui. Be you, seja você. Então, gente, Maravilha. para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alberto Silva, né? Eu sou administrador do Instagram Conectando Caminhos. Sou baiano, sou de uma cidade lá do interior da Bahia, chamado Camaquã. Sou membro do Núcleo Espírita Eurípides Barçanufo. Estou morando em Miami atualmente e, por enquanto, ainda não estou trabalhando aqui porque explodiu a pandemia, mas estou desenvolvendo trabalhos voluntários e me abriu portas nesse momento de pandemia para muitas outras questões também, Felipe, que, nossa, várias alegrias, vários trabalhos voluntários que a gente pode estar falando aqui ao longo do bate-papo. Então, sou Beto, pode me chamar de Beto, Betinho, como a Carol me chama, enfim, fiquem à vontade aí, estamos aqui para isso. Oi, Graci, nossa querida Érica. E a Érica, bem-vinda, dando beijos para você. Deixa eu ver quem mais chegou. Chegaram várias pessoas, ó, Antônio Ivan Silva Júnior, Sol Alves, por 18. E vamos chegando, mais pessoas. Compartilhar no Vai, Instagram é sempre complicado, mas eu estou avisando aqui nos grupos para a gente poder avisar que a gente está online também. Eu tô aqui chamando o É, pessoal também. tranquilo. E queria te perguntar, então, para a gente começar, como é que foi o seu encontro com a doutrina espírita? Como é que foi esse contato? Então, Felipe, olha, eu desde pequeno sempre fui muito sensitivo. Então, eu sempre tive facilidade com essa questão de contato meio com o mundo espiritual aí. Então, eu sempre ouvia, via. Então, eu sempre fui curioso para essas questões. Nunca tive medo, mas sempre fui curioso. Fui católico por um período, depois eu fui evangélico, fui expulso por questionar pastor. Depois virei bandista, que foi meu contato com espiritualidade. Passei 2 anos na Umbanda, na casa da minha avó, que sou completamente apaixonado pela religião africana. E depois eu conheci o Espiritismo. Conheci o Espiritismo com 17 para 18 anos e fiquei. Foi assim, para mim, nossa, eu entrei no Espiritismo, foi como se eu estivesse descobrindo um mundo de novo. E aí vou fazer 7 anos de Espiritismo agora. Agora, em agosto, eu faço 7 anos. Muito bom. Deixa eu só saudar mais pessoas que chegaram. A Reijane.
underline Garcia, com de Jesus, Com não sei se é Jesus. assim, é tom.as3641. Aqui a gente tá falando meia quando fala seis. Bem-vindos também todos. Mania ainda, gente. Até a hora que eu fico olhando também, às vezes, telemarketing, ou então aqueles do Google, alguma coisa que fica ali, que eles falam seis, aí eu esqueço, que às vezes a gente aqui ainda fala meia, por causa da meia dúzia, né, que a gente fala também. O Thomas mandando boa noite para todo mundo. Boa noite, E Thomas. não sei se eu cheguei a conversar contigo, perguntar sobre a questão da tua profissão. Tem alguma ponte que a gente consegue estabelecer com a sua profissão e a doutrina espírita? Vamos lá, então. Eu, assim, profissionalmente eu ainda não estou trabalhando, mas eu pretendo fazer psicologia, né? Eu trabalho com atendimentos, então, assim, eu sempre escuto. E, com certeza, isso aí envolve espiritualidade, envolve espiritismo. Mas, assim, não é uma profissão na vida ainda, né? Remunerado. Eu não trabalho ainda por causa de questões aqui. Mas trabalho com massagem, então... tenho um pouco de conhecimento de massagem, mas eu estou mais trabalhando ultimamente com ouvir o outro. E eu acho que isso está muito incluído em espiritualidade, por causa que acaba sendo atendimento fraterno. Mas eu pretendo me formar em psicologia, é algo que eu quero, vou fazer, e eu acho que tem tudo a ver com o espiritismo, porque a gente pode incluir aí, né? Eu quero muito ser aquela, não só trabalhar emocional, mas indo para o ânima, né? Para a alma. Então, enfim, dá para associar sim. Muito bom. E eu estou me lembrando que eu cheguei a fazer um curso dentro da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, minha época de militância mais aguerrida, que a gente participou de diversas oficinas e uma delas envolvia também a parte de massagem. E é interessante até desmistificar isso, porque no Brasil a gente tem uma tendência a conectar a massagem com a questão da Uhum, prostituição. É importante também sim, desmistificar. Fora do Brasil, a gente tem isso completamente separado. Inclusive, isso. na China, se não me engano, essa é uma reportagem, não sei até que ponto como é que está isso hoje, tem até a questão de você ter médicos massagistas, ou seja, a gente está até tentar Sim. puxar para massoterapia, para poder ficar assim mais equilibrado, porque o massagista está muito ligado para a prostituição, mas é importante a gente desmistificar isso e ver como é importante para a saúde. Na Isso. época, eu cheguei a fazer curso de massagem sueca e shiatsu, mas shiatsu eu não consegui me adaptar. Eu acho que eu tenho algum bloqueio com essa parte. O tântrico, que eu acho que as pessoas associam muito com a questão, né, da prostituição, porque é uma massagem que você usa o seu corpo todo. Então você usa a boca, você usa as mãos, você usa. É praticamente a pessoa nua, muitas vezes o massagista também, porque é uma questão do corpo a corpo. Mas isso aí, não para a questão para as regras, né, da massagem, não pode ter nenhum tipo de abuso sexual ou penetração, coisa do tipo. Isso é errado. Não deve nem pode usar massagem por essa questão aí do vínculo de prostituição. Se descobrir pelo conselho, é preso, paga multa e tudo mais. Mas o tantrismo é uma massagem que eu acho que todo casal deveria buscar, porque ele vai desenvolver pontos, né? A gente que fala sexualidade, aqui o Colectano fala muito de sexo e sexualidade, o tantrismo ele vai trabalhar questões, né, no seu emocional, na área cerebral, do corpo, que vai ajudar muito os casais. Então, eu acho que para casal, o tantrismo é algo fantástico, assim, lindo para que possa desenvolver. O meu caso é pedras quentes, massagem relaxante, pedras quentes. Então, mais tranquilo. Massagem É. mais de relaxantes. Aqui também tem a moda do reiki. Eu não sei como é que você tem aí, tem massagem de Sim. moda, alguma coisa assim, mas aqui teve um tempo que o reiki estava na moda e tem aquela associação também com o espiritismo também nesse ponto, porque afinal não deixa de ser um Sim. passe, ainda que tenha as questões envolvidas da própria técnica de reiki. Deixa Sim. eu aproveitar para saudar aqui o Tom.as3641 está colocando que é só Tom mesmo, então é Tom. Tá para a gente também, então perdão pelo erro, mas estamos aqui juntos para a gente poder é, fazer o nosso trabalho. O Conde Jesus mandou um oi. Luísa Soares 805 entrou, mandou um oi também. Eloneide Araújo, esse negócio aqui nunca vem do jeito que eu quero. Eloneide.araújo, bem-vinda. Safran Lídia Verônica, bem-vinda também. Luísa mandou um tchauzinho. Boa noite, Beto. Luiz, boa É, noite, Lu. Só uma correção, A Alessandra Elioneide também está aqui com a Araújo. gente.
Alessandra Albani, será que é minha parente, gente? É capaz de ser, porque a Albani é bem difícil não ser, ter alguma correlação aí com a gente. Mas de repente aí depois a gente investiga aí que o parentesco às vezes vai lá para a quarta ou quinta geração. E aqui a Albani se espalhou pelo mundo também. Reijane, Reijane Garcia mandando falou que é psicóloga. Lá, vou soletrar, LAH, underline P, underline A, bem-vinda também. Ou bem-vindo, agora não deu para perceber se é homem ou se é mulher, mas não tem problema. O importante é estar aqui, é espírito encarnado, está aqui com a gente, não importa, a gente aqui não tem nenhum preconceito, muito pelo contrário, está aqui para desmistificar, por isso que estamos conectando caminhos, né, Alberto? Exatamente É para isso aí. isso. O Tom falando que só estudou até a quinta série, depois mandou mais umas carinhas sorridentes. Vocês são todos estudados, fui, boa noite. Não, fica com a gente, Tom, Nós vamos somos conversar um crentes. pouco. Até parece que a gente aqui não tem, é todo Oh, meu estudado, não, Deus. está aprendendo. A gente tem encarnações inteiras para estudar. Deixa eu ver aqui, estão rindo Eternos também. estudantes. Safran Lídia Verônica, obrigado a vocês. Conde, mandou dizendo que ela é Conceição de Jesus. Bem-vindo. A Cássia Nonato, minha querida! Saudade de você, minha querida. Bem-vinda também. E a Safran falando que o nome dela é Lídia. Bem-vinda também. Porque as pessoas colocam os nomes, a gente também tem que tomar um certo cuidado, mas não tem problema. Ó, Tom, tô aqui. Permanece aí para a gente continuar nosso papo, Tom. Vocês podem também participar mandando perguntas. Estamos aqui. Ela mandou. A Cássia mandou carinho no coração. Cássia, você tudo mostrou a falta lá no grupo, Cássia. Vamos lá bater papo mais um pouco ainda. Aí vamos falar um pouco agora. Como é que foi a ideia de criar o Conectando Caminhos? Então, Felipe, começou Conectando Caminhos. Na verdade, é um projeto que eu venho desde quando eu estava no Brasil. Acho que temos 3 anos que eu venho pensando em montar uma página que eu pudesse falar de assuntos que, assim, na minha casa espírita eu não podia falar. A gente sabe que existe um conservadorismo ainda na casa espírita e eu senti uma necessidade de trazer assuntos, trazer coisas que até o próprio movimento espírita não agrega muito, porque as pessoas acabam entrando numa questão de uma caixinha ainda meio que dogmática e não se atenta que o mundo avance, que a doutrina espírita é uma ciência que é uma doutrina que vai acompanhando a ciência. Então, eu acredito que tem muita coisa que pode agregar nos tratamentos, assuntos que devem ser falados. E a gente fica na casa espírita, às vezes, só focando naquela coisa meio crística, né? Que é ficar falando do evangelho, do evangelho, do evangelho, que é importante, é essencial. Mas a gente não vai ficar só lendo o evangelho. Eu gosto muito da prática da coisa. Eu gosto sempre de pegar um tema e trazer para a vida. Porque se você pegar uma árvore e querer falar dela em forma de evangelho, você fala. Se você quiser trazer o evangelho para o relacionamento, você faz. Se você quiser trazer espiritismo para tudo, você fala. Então eu senti uma necessidade disso. Então, como eu vi que estava faltando alguma coisa, eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou criar uma página para montar. Criei. Só que eu não ativei, fiquei, eu acho que uns processos de uns 5, 6 meses, só o perfil criado. E aí o Jean, né, de um gay espírita, a Carol, do Meninas Espíritas, elas me deram esse impulsão aí, empurrãozinho para falar, olha, vamos lá, Beto, joga a cara e faça. Aí eu resolvi fazer, comecei, ainda estou começando, acho que eu tenho uns 6 meses ou 7 meses de Conectando Caminhos, não tem muito tempo ainda, mas eu estou gostando muito, né, dessa oportunidade de poder falar aquilo que eu gostaria. Eu me considero espírita rebelde, então eu trago pontos polêmicos, às Vamos vezes eu gosto juntos. de mexer em vespeiro, adoro mexer em vespeiro. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de pegar temas polêmicos mesmo. Então eu gosto de pegar assuntos e trazer para reflexão e aprender junto, porque estamos aprendendo. Viu, Tom? A gente somos eternos aprendizes, então às vezes eu trago uma reflexão, às vezes alguém me ajuda a entender, enfim. E a gente vai junto construindo esses caminhos, porque eu costumo dizer, Felipe, que todo caminho leva ao amor, por isso Conectando Caminhos. Eu acho que o budismo tem coisas a acrescentar, o catolicismo também, a Umbanda tem coisas a acrescentar, a ufologia, enfim, tem tanta coisa bonita e bacana por aí que não se resume só à doutrina espírita. Que a gente tem uma frase até na doutrina espírita que a gente fala que a doutrina espírita vai ser a religião do futuro, algo assim. Eu não esqueci como é o termo, não sei se você sabe, É o mas Leon que Denis que falou.
vai ser o Isso, futuro das religiões. das religiões. Só que eu não considero o espiritismo como futuro da religião, eu considero o espiritualismo como futuro da religião. Porque a gente usar a doutrina espírita é mesmo a gente cair naquele ego de novo de que a nossa doutrina é melhor do que as outras. E o mundo espiritual ele não é espírita, né? É espiritualista. Então, eu acho que o espiritualismo é o futuro de todas as religiões, né? Então, é basicamente isso aí. Por isso que eu criei o Conectando, para agregar alguns assuntos e falar. É que eu percebi que você não fica só no espiritismo, você pega também outros assuntos bem diversos, exatamente, e de Eu certa forma a gente misturo. tenta, apesar de a gente aqui ser mais voltado para estudos de Kardec, de pessoas que Uhum. tentam aprofundar esse lado, já que a gente viu que o movimento espírita, que eu chamo de institucionalizado e conservador, alguns pontos reacionários, está de um caminho realmente muito complicado, então realmente a gente fica nessa situação. Deixa eu só responder aqui algumas questões que o Tom falou que vai só acompanhar, já que esteve lá 74 entrou, bem-vindo também. Parece que é um perfil de um casal aqui, mano. Tava à vontade, fique à vontade também. O Tom perguntou na parte de baixo quem é, o Alberto, que é o nosso Eu convidado já de me hoje. apresentei. Ele deve estar um pouco. Volta atrasadinho no início da live. É. Ana, underline Paula, underline Mazola, underline Tomás, bem-vinda também. A Rejane falando que é espírita há 30 anos, maravilha. Eu tenho 20 alguma coisa, acho que 23 anos que eu tô espírita. Não tem problema, a gente é do outro lado, é espírita, volta para cá, o importante é a gente continuar trabalhando. Isso. Agora, o Tom estava reclamando do som, falando que pediu para não ter o fone, mas acho que o problema nem foi esse, porque para mim só teve um problema que parece que deu uma travada na conexão, Tom. Então não sei se de repente pode É. estar vendo algum problema no teu aparelho, mas não tem problema. Qualquer coisa faz igual eu fiz aqui, que eu também estou num outro aparelho. Eu tô doidinho, eu fico sempre em duas telas. Tem aqui, tem o meu Instagram pessoal, tem o meu Instagram aqui, exatamente para ver se está tendo algum problema. Então, qualquer coisa, reinicia, volta e vai para o nosso papo também para a gente continuar. Marina Oxi. Bergamasso, bem-vinda também. Aí a Lídia falando, te conheci na live de hoje, concordo com você em tão pouco tempo. Aprendo consciência, filosofia e estudos diversos, sem me vincular a instituições. E Marina Bergamasso falando lá. É verdade, aí é cada um, aquele negócio. Eu acho que o legal também da doutrina espírita nesse ponto é essa permissão à pluralidade. Apesar de a gente Isso. ter aqui uma dificuldade que é mais dos espíritas, que a gente tem assim, igual a gente hoje mesmo estava num embate num grupo, não embate, na verdade, um debate que às vezes vira um embate, mas enfim, é parte também que cada um vai trazendo as suas ideias, mas essa coisa que a gente tem às vezes de divinizar determinados palestrantes, médiums, como se fossem gurus, sendo que são seres humanos falhos, só que infelizmente Sim. por eles adquirirem um certo espaço ou um certo prestígio ante a comunidade ou ante o grupo, eles acabam tendo um lugar de fala em que o que eles falam é lei. E aí a gente tem que tomar esse cuidado. Exatamente a gente que está num campo, digamos assim, não digo nem minoritário, mas sem tanto prestígio dentro do movimento espírita, mas a gente tenta construir os nossos espaços, os nossos caminhos, independentemente do movimento espírita institucionalizado, a gente passa até às vezes como se fossem os problemáticos, os obsidiados, né? Como não sei se já aconteceu contigo, de alguém Isso. mandar uns beijos assim, iluminados, depois de falar o que deve e o que não deve, de despejar toda a negatividade, de repente fala beijos de luz. Sim. Verdade, É né? uma A gente tem loucura. esse cuidado mesmo com. A gente tem que questionar, né? A gente precisa questionar, a gente tem que. Não pode ter esse endeusamento, porque às vezes somos todos falhos. E pode acontecer sim de palestrante espírita, conhecidíssimo inclusive, cometer erros, né? Porque a gente tem que lembrar que por mais que exista um auxílio espiritual, eles não vão fazer tudo pelo palestrante, pela pessoa. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Eles podem sugerir e a partir daí a pessoa acatar ou não. Porque temos o nosso livre-arbítrio. Então, às vezes a gente vê, mas o palestrante fulano disse, mas não é acompanhado por tal espírito. Mas o espírito não pode comandar a vida da pessoa, né? Se faz isso, não é espírito de luz, né? É um obsessor, entendeu? É um fascínio. Então a gente tem que ter muito cuidado. Verdade.
O Tom, acho que não tinha entrado no início, ele está te mandando prazer, Alberto. A Jax esteve lá falando que essa é o Jaqueline, sou o mesmo grupo do Alberto. Do grupo ali. Ah lá, estão falando, não reclamei, pediu para eu não balançar. Não, mas aí a questão é que às vezes o problema é conexão também. Eu sei porque eu lido com lives durante a semana toda, então, especialmente no StreamYard, a gente fica doidinho aqui. O Instagram ele é um pouco mais restrito em alguns pontos, mas às vezes tem esse problema também. Mas a gente tenta aqui, eu também estou com fone, mas também tô evitando balançar. É, Conceição, mas nós que não endemia, ele Acho que disse entendi. que no futuro, eu acho que tem até mas vamos ver sim. Disse que no futuro todo seria uma vivência espírita. Ah, deve ser aquela frase do Leon Denis. Eu, Dani, Aí o Tom falando, eu ouço travou um bem. pouquinho. É só quando o Alberto fala, realmente houve uma falha, mas a gente fica atento. Qualquer coisa a gente tenta não balançar tanto, mas é normal. Conexão também, às vezes assim, as coisas estão lá, né? Essa conexão, às vezes nos Estados Unidos eu não sei como é que tá, aqui, por exemplo, por enquanto tá boa, mas de repente né, aqui vai para o 4G e aí a gente tenta ver direitinho como é que fica. Lilian Carvalho Torres, Sheila SJ Peixoto, bem-vindas. Jaqueline, eu me batizei católica aos 20 anos, mas hoje me vejo espiritualista. Eu me batizei bebê. Então você imagina, eu nem me lembro batizado, só uma foto na parede, mas curiosamente, meus padrinhos se tornaram espíritas. Olha que Olha, interessante, eu também me tornei espírita com 17 anos. Tom, não conheço bem o espiritismo. Qual é a prioridade que vocês buscam? Vocês creem em quê? Antes de passar para isso, para essa pergunta, deixa eu ver a Jaque falando. O Espiritismo abriu as portas do mundo espiritual. Aí o Tom perguntando: vida após a morte, reencarnação? Quer responder, Alberto? então, eu acho que assim, para a gente responder para você, é interessante que você realmente busque, né, conhecer um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Mas sim, a gente acredita em Deus, a gente acredita na reencarnação, polaridade dos mundos habitados, em espíritos, Jesus, vida após a morte, várias questões. A doutrina espírita é uma ciência, né, que está ligada à filosofia e religião. Ela foi uma doutrina codificada por Allan Kardec, por intercessão dos espíritos. Lembrando que foi mais os espíritos do que Kardec mesmo. E a gente tem como base aqui a vida após a morte, a encarnação, né? Opa, travei aqui, gente. Estão me ouvindo? Sim, te escutando bem. Só travou a A minha imagem imagem tá aqui. boa, mas daqui a pouco volta. Agora veio o som sem a imagem. Aliás, a imagem sem o som agora. Deixa eu ver se volta aqui. Por enquanto tá som, só a imagem sem o som, Alberto. Não sei se você me escuta. Qualquer coisa tenta voltar, porque no momento não estamos te escutando. Deixa eu só ver aqui, então, rapidinho, o comentário da Conceição. Nós humanos somos todos falhos, mas tem muita gente que não busca conhecer, ainda continua espertos católicos que preferem seguir só o dirigente. Realmente tem isso também, que infelizmente é muito comum. A Lídia falando para o Tom. Para falar de assuntos que nos engrandecem, nos ajuda a nos tornar seres humanos melhores, não importa a escolaridade. E aí, Tom, se você quiser conhecer melhor a doutrina espírita, eu indicaria para você começar com um livro chamado Espiritismo em sua mais simples expressão, do Kardec. Tem disponível pela internet também. Qualquer coisa, depois é só nos chamar pelo privado que a gente vê direitinho. Gente, não sei o que está acontecendo aqui. Não sei se o Alberto percebeu que a gente está com sem som, mas vamos ver aqui. Então, para falar de assuntos que nos engrandecem, Lígia falando, para falar de assuntos que nos engrandecem, sim. Eutônio Ivan Silva Júnior, se todos lessem as escrituras com os olhos de ver, veria que o espiritismo existe desde que o homem é homem. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele nasceu ali. Tudo bem. E o que acha sobre Jesus? Parou de ouvir, está parando, realmente. Alberto, não estamos te ouvindo. Deixa eu tentar entrar em contato com ele pelo WhatsApp. Deixa eu ver aqui.
Não estamos. Tá me Bem-vindo, Alberto, de volta. Tava Escutando. entrando, eu fiquei entrando, saindo, porque eu não tava ouvindo você. Eu falei, ai meu Deus, será que tá sem som a live? O pessoal tá Você está me ouvindo? escutando? Tô ouvindo, agora eu tô ouvindo, eu não sei o pessoal. Ótimo. Não, acho que agora todo mundo deve estar escutando. Ah, Então travou você. vamos lá. Quero saber se foi você que tinha travado ou eu que tinha travado. Eu Mas fico de olho também para ver se tem alguma coisa, mas continua. Eu acabei dando outras explicações enquanto isso para o Tom e indiquei uma obra que eu acho sensacional do Kardec, que é o Espiritismo em sua mais simples expressão. Para e mim, eu ia falar dele também. gente, é fantástico. É uma pena que não vendem separado. O pessoal quer E complicar um negócio que é simplérrimo, e ali eu acho fantástico. você pode Inclusive, Pédia, no Kardecpedia, inclu pode contar. isso, lá tem ela direitinho. E, E, inclusive, a gente está iniciando, já há mais 2 semanas que a gente começou, a Juventude do Sejus. E lá, a primeira obra que a gente optou foi exatamente pegar o Espiritismo em sua mais simples expressão. Está sendo uma loucura falar da história do Espiritismo, mas estamos indo direitinho. a gente, quinta-feira, eu, Carol, a Jade, a gente vai estar também lá no TV Rede Amigo Espírita, falando toda quinta-feira, 9 horas, também do Espiritismo da sua mais simples expressão. Também vamos começar. Entendi. Aí o Tom perguntando para a Lídia, sim, isso porque você disse sobre ler é verdade, mas onde nasceu o Espiritismo quando Deus disse, faça o homem à sua semelhança? Essa é uma visão que quem trouxe foi o Antônio, deixa eu ver aqui, o Antônio Ivan Silva Júnior, que trouxe uma interpretação própria dele ali. Eu teria que perguntar para ele para a gente poder conversar melhor. Mas vamos continuar então. Eu queria que você dissesse que depois, de repente, o Tom, se você quiser, a gente converse depois Sim. com mais cuidado sobre as questões de aprofundamento sobre a doutrina espírita. Você pode chamar, de repente, no privado, que a gente pode conversar um pouco melhor, para você entender um pouquinho melhor a nossa visão. Mas eu queria te perguntar como é que tem sido o feedback do seu trabalho, Roberto, no Conectando Então, Caminhos. o meu trabalho mais, Felipe, é mais pelo privado, assim. Por mais que eu apareça em lives e faça as postagens, meu trabalho é sempre por trás das câmeras. Então, eu ando muito ocupado, tanto que minha agenda sempre estava aqui, antes de começar, organizando, porque é muita live para fazer grupos, conversas, diálogos. Então, eu trabalho com grupos do acolhimento do amor fraterno, que é uma ramificação dos trabalhos do Ricardo Mello. Não sei se você conhece do Instituto Namastê. Então, existe Sim, conheço. grupos, tem vários temas e várias pessoas administrando. E eu sou responsável pelo grupo LGBT.
E nesse grupo, né, tem o Idel também que me ajuda, o Atami, tem o Beto, mas eu estou na frente, né, conversando, então eu converso muito com familiares de pessoas LGBTs, converso com LGBTs, ajudando nesse processo de autoconhecimento, autoaceitação, ajudando as famílias a entenderem e aceitarem os seus próprios filhos, enfim, né, todo esse trabalho. Além também do trabalho da minha casa espírita e outros trabalhos que a gente vai fazendo aí, né, nos grupos de voluntariado. Então, meu trabalho acaba sendo por trás das câmeras. Agora, no Conectando Caminhos, eu estou recebendo um feedback muito bacana. Claro que, né, às vezes tem pessoas que não gostam, porque eu toco realmente em assuntos polêmicos, como eu também falo do presidente. Então, tem gente que não gosta, mas, né, grande parte das pessoas que estão gostando do Conectando e estão ficando, né, elas têm me trazido um feedback bem bacana, porque eu gosto realmente de conversar alguns assuntos que são necessários de falar. Então eu recebo muita gente no privado que fala que ajudou a esclarecer alguma coisa ou que mudou uma determinada visão, que ajudou a mudar o pensamento, às vezes suicídio, coisas do tipo, que a gente conversa. Então isso é muito bacana. Então o feedback tem sido, né, lento, mas positivo. Isso que é importante, né? É verdade. O Tom está perguntando que não pode falar, tirar dúvidas? Pode sim, mas o problema é que a gente tem um objetivo hoje aqui de trazer o trabalho Conectando Caminhos para a gente conhecer um pouco melhor. E a gente tem uma proposta de, nesse programa especialmente, a gente falar dessas coisas. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor sobre a doutrina espírita, nós temos no canal Paz e Bem do YouTube um canal chamado Paz e Bem, em que a gente ali estudou todas as obras básicas de Kardec, além de que é o Espiritismo, e agora estamos estudando a Revista Espírita. Ali também tem várias dúvidas que a gente pode tirar, e também ficaria mais claro para quem de repente está querendo conhecer um pouquinho melhor, inclusive no próprio Instagram, a gente tem alguns vídeos falando sobre alguns pontos da doutrina espírita também. É só para a gente poder arrumar as coisas. A gente quer atender você, mas a gente também tem um outro objetivo aqui, tá? Então, pode perguntar à vontade, que a gente puder falar, sim. Tranquilo? E uma das coisas que eu notei, Alberto, no seu trabalho é a questão da opção pelo humor, que foi uma coisa interessante. Você até colocou que é um palhaço em formação, vi lá no seu perfil, eu achei isso fantástico, porque geralmente a gente tem uma ideia, especialmente quando fala de religião, geralmente a pessoa até sisuda, né? Aquela coisa muito séria. E se pensar nessa parte rebelde que a gente tem, então às vezes parece que a gente tem que estar bastante aguerrido, como se fosse também alguma coisa militante no sentido de você querer arrebentar tudo. Na verdade, a gente pode fazer isso de uma outra maneira, como o Jean também faz, no Gay Espírita, ele também trabalha muito com humor. E eu gostei muito dessa ideia de trazer humor, porque eu, por exemplo, não consigo ter tanto humor. Tentei fazer alguma coisa no TikTok, conversar com os jovens, com outras pessoas que estavam lá, mas nem sempre para mim é muito fácil, porque me soltar ainda é muito difícil. Apesar de estar aqui, ser professor, né? Passar horas de peroba, entrar numa sala de aula, entrar em outros lugares, mas nem sempre a gente tem que às vezes o humor também é aquele negócio, né? Você às vezes pisa em ovos, especialmente em redes sociais. A gente vê nesse momento, eu não sei nos Estados Unidos como é que está sendo a repercussão, mas a gente está vivendo aqui um Big Brother Brasil, no mínimo polêmico, porque colocaram diversas pessoas, especialmente LGBT e negras, e são pessoas que, por conta da edição, estão sendo massacradas aqui fora. Elas não estão sabendo, mas estão agindo de uma maneira que para muita gente tem sido surpreendentemente negativa. Então, às vezes, a gente fica nesse pisar em ovos, porque se eu falar isso, eu recebo um processo. Se eu falar aquilo, vou ser cancelado, vou ser criticado. E nem sempre a gente consegue, às vezes, achar um fio e que a gente consiga acertar. Claro que a gente errar é humano, a gente pode errar, mas eu achei interessante essa opção pelo humor, porque é um caminho muito importante para a gente também explorar. Queria que E você falasse um pouquinho sobre isso. essa questão do Big... Ó, gente, travei de novo aqui, foi... Tá me ouvindo? Mas estou ouvindo o som, estou ouvindo o som. Bom, enquanto ele volta, vou ver aqui o comentário de Tom. Tom, eu fui batizado. Voltou, Tá... voltou. Voltou? Tá me ouvindo?
É porque a Sim, conexão, gente, aqui a conexão é utilizada em todas as TVs. As TVs são via internet. Então, como o pessoal já terminou de trabalhar, estão com TVs ligadas. São duas TVs, então deve puxar uma TV lerda que a internet deve pesar. Mas também, né, se tiver, eu posso falar. sim, sim. Pode Então é falar. isso. Big Brother, assim, só para pegar um gancho, assim, porque eu tava com vontade de falar, inclusive, até não conectando, eu tenho visto uma distribuição de ódio muito grande. Eu entendo que o que está acontecendo na casa é algo muito negativo, né? Como a determinada K, né, que as pessoas estão falando, a Lumena, enfim, e as outras pessoas, a gente tem visto que realmente tem tido um comportamento muito negativo. O engraçado, Felipe, é que eu, antes de começar Big Brother, vi várias pessoas postando que queriam ver barraco, que queriam ver desordem na casa, que queriam ver essa bagunça que estão indo agora, mas não estão gostando, né? E eu, quando vi isso, eu falei, oxe, mas não era o que as pessoas queriam, né? Só que o que, que acontece? Tá tendo, né, esse comportamento das pessoas que são igual a nós. Então, eu entendo que eles estão errando, eu reconheço e acho isso horrível, mas eu acho que está havendo uma transformação de vilãos nessas pessoas, ficando demais nelas, distribuindo ódio, inclusive, demais, sendo que a gente, na busca de ser cristão, não deveríamos fazer isso. Inclusive no movimento espírita, tenho visto também. Então eu tenho falado, será que a gente está agindo certo? Porque por mais que as pessoas estejam errando, esse comportamento de agora não determina quem é essas pessoas. Até porque nós somos assim aqui fora. Então eu tenho me preocupado muito com o que eu tenho visto, porque ao mesmo tempo que o Big Brother está mostrando a nossa realidade do Brasil, é homofóbico, é racista, xenofóbico, preconceituoso, violento, agressivo, infelizmente. A gente está descobrindo essa face do Brasil que estava há muito tempo escondida. E o Big Brother está mostrando isso para as pessoas, porém eu estou achando que está demais também o comportamento das pessoas. Porque o nosso presidente está fazendo coisa pior e ninguém está falando quase nada. Cadê esse mesmo movimento do Big Brother para o presidente, desse público do Big Brother? A gente não vê. Defendem o presidente, inclusive, mas condenam as ações do Big Brother, que eu entendo que é ruim, mas não se compara aos pés do que a gente está vendo no nosso país. Enfim, é uma visão minha, tá, gente? Mexendo aqui em vespeiro. Mas trazendo o humor, né? Eu sempre fui uma pessoa muito bem-humorada, então eu gosto do humor. Tá me ouvindo, gente? Porque como Sim, sim. a sua imagem travou para mim, eu tá Tô travado para aqui. você, então não tá rodando. Não, aqui tá tudo Trazendo bem agora. Mas eu sou uma pessoa muito humorada, então eu resolvi casar o palhaço porque eu tô num grupo de palhaços que é no estilo dos Doutores da Alegria, que a gente conhece, acho que todo mundo já ouviu falar em Pat Adams. Então tem o Doutores da Alegria e os nossos é Doutores Fraternos. Então a gente grava vídeos, né, com humor, né, com música, para enviar para centros, pessoas, abrigos, a casa de acolhimento de idosos, enfim. E aí eu quis trazer isso para mim também, para o espiritismo, porque através do humor, do palhaço, eu conheci um curso de palhaço que eu fiz as aulas e eu amei, que eu acho que todo mundo na vida deveria fazer curso de palhaço, porque a gente acha que palhaço é só aquela coisa de fazer graça, mas não é isso a filosofia do palhaço. Na verdade, o palhaço revela quem somos, né? O palhaço é a gênero, o palhaço ele é curioso, ele descobre, a gente desenvolve o corpo, mexe com várias questões. É algo fantástico, uma filosofia fantástica. Você se sente renascendo de novo. E aí eu conheci também a terapia do riso, que eu estou fazendo o curso também, que a gente aliar a alegria, o sorriso com, né, o nosso processo de autocura, porque tem, né, fundamento científico aí de base de cura com o sorriso. Então eu resolvi trazer isso para a página do Conectando, já que é para conectar ao amor, conectar ao bem-estar, conectar, né, a gente se sentir em paz e empoderados consigo mesmos, que é o objetivo, né? Se libertar de todas essas grades que nos impedem, porque a gente não sorri muito, porque a sociedade nos ensina que sorrir demais é ruim. A mulher que sorri muito é oferecida. O homem que sorri demais é gaiato. A gente não pode gesticular muito, porque a expressão que a gente aprende é que a gente tem que estar muito enquadrado. No palhaço, a gente quebra isso. A gente abre, a gente chega para frente, a gente sorri, a gente dá gargalhada, a gente expressa de verdade o que a gente está sentindo.
E isso é fantástico. Eu me descobri novamente. Então, eu quis trazer isso conectando para as pessoas. Para o espiritismo, para minha casa espírita, a galera gostou, por incrível que pareça. Não houve aí uma rejeição, não. Acho que houve uma rejeição para o assunto sexo. Isso teve. Ah, tá. Inclusive, eu quebrei aí, eu tive que desassociar totalmente muitas coisas da minha casa espírita para o Conectando, focando no Conectando, porque falaram que eu estava aí, podia confundir o público da casa espírita, falando sexo e sexualidade. Porque quando a gente fala sexo, o pessoal acha que a gente estava falando de Kama Sutra, de pornô, mas não é isso. Fala de sexo, a gente engloba a sexualidade, a maneira como eu relaciono, como realmente eu expresso a minha sexualidade no ato sexual, que é importante falar de masturbação, de falar do autoconhecimento, de promiscuidade, né, que as pessoas falam muito aí, que é a compulsão sexual, o resíduo sexual, ou tensão sexual, enfim, várias questões. Então, mas o humor mesmo, eu acho que ajuda a quebrar um pouco essa seriedade, porque no mundo espiritual tem humor. Eu não acho que lá no mundo todo mundo sério, de cara zanzinza. Eu acho que o humor ele é fundamental, inclusive a alegria, a energia da alegria em hertz, né, a vibração, é muito mais alta do que o amor. Por incrível que pareça, tem uma quantidadezinha aí mais elevada de vibração do que o amor. O amor é uma potência, mas a alegria ela acaba sendo um pouco mais. Agora, fugindo um pouco do roteiro que eu havia combinado contigo, mas pegando essa questão do palhaço. Você acha que está havendo uma espécie de desconstrução desse personagem quando a gente pega o filme Palhaço que surgiu no Brasil com o Selton Mello e agora com Coringa também, né, que foi um marco, inclusive virou uma espécie de libelo contra o neoliberalismo, apesar de ter lá as suas questões polêmicas e tal. Você acha que é uma forma de tentar desconstruir, trazendo uma espécie de humanidade ou até mesmo dando um outro caráter. A gente pode pegar até aquele personagem do Simpson, que era um palhaço, eu esqueci o nome daquele personagem, mas é um palhaço que é um vilão, né? Também tem um pouco disso, né? Uhum. O palhaço ele vem de uma, nossa, ele é muito mais antigo, né, do que a gente possa imaginar. O palhaço ele vem, nossa, desde o início dos tempos, o palhaço. Começou-se a conhecer o palhaço como a gente conhece na Grécia, né, na questão dessa região italiana aí. Tinha aquela questão de Baco, né, as artes, né, gregas e tudo mais. Foi na Itália, com os camponeses, que começou a surgir o palhaço que a gente conhece. Né? A gente sabe que existia uma maquiagem pesada, só que, digamos assim, né, aqueles que eram do interior, que não tinham condição, não tinham dinheiro para comprar roupas, eles compravam panos que faziam sofás e faziam roupas até um pouco mais folgadas. Então eles preenchiam com palha. Por isso, palhaço, palha de palha. Né? Então por isso que chama palhaço. Legal. Eles usavam tanto a palha para mantê-los quentes, como também evitar que se machucassem. E isso acabava sendo eles acabavam chamando a atenção das pessoas. E aí começou-se, né, a usar essa graça que faziam com ele, que não era claro que se tratava de xenofobia aí, mas eles começaram a transformar isso como arte. E aí começou-se a usar essa terapia aí, que antigamente não entendia isso como terapia, mas a arte de rir. Então vem os bobos, né, que a gente conhece, o bobo da corte, enfim, vai entrando aí nesse processo. Mas a arte do palhaço ela é milenar. Hoje a gente tem uma nova construção. Então, hoje já se aceita o palhaço nos hospitais porque sabem, né, da capacidade de cura, do sorriso que pode causar na pessoa. Quem faz, eu, por exemplo, me sinto totalmente uma outra pessoa. E eu acho que sim, tem buscado... Porque o palhaço ele é a representação de nós. Quando a gente olha para um palhaço que cai, que a gente se emociona, por exemplo, num show que a gente assiste, um circo, o palhaço que ele cai e a pessoa ri, na verdade, ela não está rindo do palhaço, ela está rindo dela mesma. Porque o palhaço, ele ri das situações que ele passa. Então, é o exagero para tudo. Se é para chorar, tem que chorar escandaloso. Se é para dizer que está apaixonado, tem que estar apaixonado de forma exagerada. E assim somos nós. Ele é, na verdade, uma representação de quem somos. É uma criança, né, como a gente chama de uma criança, o palhaço. Então, tem buscado, sim, mostrar essa realidade. Como Coringa, quem assistiu o filme, eu não assisti, mas pelo que eu entendi em alguns comentários que eu acompanhei, a gente, ao invés de ter aquela visão de vilão dele, as pessoas começaram a mais se apaixonar pelo personagem do que
odiar ele. Por quê? Porque mostrou a outra face, né? O sofrimento que passou, as desilusões, que na verdade é aquilo que a gente enfrenta, né? Então, o palhaço é uma representação da personalidade humana. Muito bom mesmo. Antes de a gente passar para outro ponto, que eu vou também ver os comentários, você tocou nessa questão que eu acho muito delicada, e eu vejo que nenhuma religião conseguiu se dar bem com a questão sexual até hoje. E a doutrina espírita, que deveria estar mais antenada, a gente tem, na verdade, um bando de pessoas mais complexadas ainda que acham que podem impor determinadas coisas e o negócio vem, às vezes, se você acha que vai achar uma coisa mais centrada, você acha uma coisa pior ainda, né? Então, admiro vocês. A gente também tenta fazer essa ponte aqui, inclusive, um dos pontos que foi muito interessante na enquete que a gente fez com os jovens foi, todo mundo falou, qual é o assunto que na mocidade espírita deve ser abordado? Todo mundo, sexo e sexualidade. Opa! É o tema, prato cheio para a gente conversar, vai aprofundar, mas eu sei que realmente vai dar muito pano para manga. E realmente não me surpreende que os conservadores tenham ficado meio reticentes, porque é difícil para eles, porque na verdade, especialmente se a gente olha para o pessoal do campo reacionário, a gente vê que o pessoal da extrema-direita tem muitos problemas com a parte sexual. Eles não, acho que nutrem fantasias enlouquecidas, não realizam e querem impor essa, como eu vou dizer, essa frustração para todo mundo. A mesma coisa que a gente vê em outras religiões tradicionais. Isso, na religião tradicional, que a gente sabe que é o catolicismo, né? A gente sabe, se a gente for pesquisar teologia, gente, não adianta a gente ficar tentando esconder. É, eu estudo muito, não vou dizer que eu sou um estudioso da área, tá? Eu estudo naquilo que me cabe conseguir estudar e ler em artigos e pesquisas teológicas. Essa frustração, esse começou-se aí essa perseguição, claro, os israelitas eles têm um complexo muito grande com sexo. Então, o islamismo ele tem um tabu com sexo, que depois veio o judaísmo tabu com sexo, o cristianismo tabu com sexo, principalmente com a teologia agostiniana, que Santo Agostinho teve uma desilusão muito grande. E aí o Agostinho resolveu aí o que que faz? Vamos condenar o sexo e o sexo é ruim. Que aí vai surgir a questão da virgindade de Maria, vai surgir o sexo como algo do diabo, que a masturbação é algo ruim, e, enfim, tudo que achismo, não tem nenhuma base científica. Achismo achavam que, então eu acho que E nem eu achei teológica, né? falado e aí E nem vai. teológica. Você pega os livros, você não tem nada disso. Sim, não tem. E aí a gente vai para a ciência e vai descobrindo outras coisas, né? E como antigamente achavam que o sêmen, né, do homem ia acabar. Então por isso que o homem não podia se masturbar, não podia ter sexo com mulher sem procriar. A questão da masturbação era errado. Homem com homem não podia porque poderia exterminar a humanidade. E, na verdade, era uma falta de conhecimento da época e que hoje a gente já conhece que não é assim, enfim. Então é muita coisa, viu? Aqui é pauta para para muito pano para puxar. Mas a gente Verdade. tem que falar, principalmente para os jovens. Os jovens precisam falar de sexo e sexualidade, porque eles são o futuro de amanhã. E se os adultos frustrados que a gente tem hoje, foi porque não falaram antigamente. Então, às vezes o relacionamento é frustrado, a esposa é frustrada sexualmente, principalmente mulheres são frustradas sexualmente porque grande parte das mulheres brasileiras não sabem o que é orgasmo, então precisa se falar o orgasmo. Nossa porcentagem do cérebro, né, nossa área cerebral, nosso prazer, 92% vem do sexo. Então, essa totalidade que vai dar o curto-circuito no nosso corpo, vai liberar um monte de coisas maravilhosas, vem do sexo. Então, se fosse algo ruim, por que a espiritualidade, né, que planejaram o corpo do nosso corpo, Deus, como muita gente acha que foi Deus que criou o corpo, criaria essa totalidade para o sexo se é algo ruim? Se fosse algo ruim, não poderia colocar para outra coisa, uma oração, por exemplo, né? Ou, sei lá, comer, que está ligado aos 8%. Então, enfim, é outra coisa aí para a gente refletir. Então tem que se falar, né? Com certeza, a gente precisa falar mesmo. Agora vamos ver aqui os comentários, que tem muito comentário aqui, ó. O Tom falando que foi batizado na Igreja Católica, aceitou Jesus ainda novo, daí você provavelmente deve ter se convertido a uma religião evangélica, mas não segui. Envolveu-se com drogas aos 15 anos, morou em centro.
estou afastado de novo. Depois tem que ver que centro tem de várias maneiras, né? Tem centro de kardecista, tem umbanda, tem candomblé, tem diversas formas de centro. Aí pedindo desculpas. Esteban Nim Miami entrou, Oi. bem-vindo. Lídia falando, a meu ver, nossa semelhança é vista e sentida quando entramos em contato com o divino que existe dentro de nós todos. Seja sentida a energia da natureza, sentimento de gratidão. Aí entraram Recicleide, Rodrigo Reis, ponto fotógrafo, e Carla Pavão, nossa coordenadora, dizendo paz e bem. O Tom perguntando se a gente crê na Bíblia, se adora alguma imagem. A gente tem uma visão bem diferente desse ponto, porque para nós não existe livro sagrado. A doutrina espírita tem como base as leis da natureza. E a gente tem respeito por esses livros, por essas publicações, mas a gente não considera algo como se fosse inquestionável. Pelo contrário, Kardec quer que a gente questione, inclusive, a própria codificação, como a gente chama, as obras básicas. Então, a gente não tem isso. Quanto a adorar a imagem, a gente também não adora. Pelo contrário, a gente tem uma outra. Tem um aspecto que depois você pode olhar no livro dos Espíritos, que é a lei de adoração, que a gente tem uma visão muito diferente do que seria a adoração. Que é basicamente, além de amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos também. Como a gente deveria. Eu pegando a linguagem neutra, nós mesmos. Vamos tentar também puxar um pouquinho por aí. Então, o Tom mandou um carinha para o coração. Depois mandou outras aqui. A Carla lembrando que é Sejus presente. A Jaqueline. Não precisa pedir desculpa, Tom. Você pode conversar com a gente também. Se quiser, estamos à disposição. Aí o Tom, Alberto, estou confuso. Você disse que ver Jesus e Deus não é isso que Jesus ensina. Bom, aí depois a gente pode, de repente, aprofundar, porque... Deus não, gente. Você deve ter entendido errado. Não, o que eu falei é que Jesus e Deus, para a gente, não são a mesma entidade. A gente separa, como Jesus como Filho de Deus. É Isso. basicamente isso. Lídia bateu palmas, o Tom, estou perturbado, estou te ouvando, deve ser algum erro aqui. A Jaqueline, estava conversando aqui entre eles. E Aí é. entrou o Idelfonso Andrade, que também já passou aqui pelo Vende Insta, quem quiser depois pode procurar, que foi maravilhoso também. Vamos ver aqui, Salgado.Vilma, Isa Lima 2019 também. O Tom está continuando aqui. Tenho 38 anos, sou de São Paulo, capital. Nunca tive a oportunidade de conhecer espírita. Espírita tira dúvidas, aprender. Tranquilo. Eu estou pensando, de repente, a gente depois abrir uma live só para tirar dúvidas. Eu acho que vai ser mais produtivo para a gente poder conversar também. Então, Aldenice Lacerda entrou. Kelly Bardal entrou também, bem-vindas. Estou comentando, dizendo que o Coringa é top, assassino, maluco, kkk. Alexandre.Francischini, Júlio.Pereira.7330, bem-vindos. Aí ele continuando, que a gente estava falando aqui sobre sexo, no Brasil a maioria é doida por sexo, quase sem tabu. A Conceição, todos os lugares é assim. Aqui, quando o Andrei Moreira veio fazer um seminário para falar da homossexualidade, foi polêmico. E olha que o livro dele, eu terminei de estudar com um grupo, ele tem um recado muito conservador. Ele tem um viés conservador naquele livro muito grande ainda. Embora seja libertador comparado a outras obras que eu já vi espírita, né? Mas Com é certeza. visão mesmo. Uhum. Giovana, _Macedo, bem-vinda. O Tom, verdade, os jovens têm que falar de sexo, gozar muito. A Lídia, acredito que Então, somos. isso pra... Pode falar. Então, só respondendo aqui tanto a questão do Brasil que você disse, como a questão aí dos jovens. Primeiro ponto, não é só o Brasil, é o mundo. Acho que todo mundo tem essa complexidade com o sexo. E quando a gente fala complexidade com o sexo, é essa compulsão, que está muito relacionado à não educação sexual. Porque falar de sexo não é para sair fazendo sexo, é uma outra coisa. É ter o sexo de forma equilibrada, como tudo na nossa vida. Então, quando a gente fala de sexo com jovens, não é para que jovem saia, né, fazendo sexo ou tendo, né, práticas com masturbação, enfim, de forma assim desequilibrada. Falar justamente para que tenha o equilíbrio e para que as pessoas entendam, né, como utilizar-se das ferramentas, porque eu trabalho, quando eu falo de sexo, eu não falo sexo só na visão científica, eu gosto de ir para a filosofia e religião. E quando eu falo religião, espiritualismo.
Então eu gosto de agregar esses pontos porque não adianta falar só na visão científica, porque se for levar na visão científica vai acontecer de cair aí no que, né, sem consequência. Mas quando entra a questão espiritual, tem consequência. Então, não é um conservadorismo, é equilíbrio. Então, a gente precisa falar para que haja esse equilíbrio, que eu me conheça, eu me respeite, eu entenda como funciona o meu corpo, para que eu possa utilizá-lo da melhor forma possível, com consciência e espiritualidade. Então, quando eu falo falar de sexo com jovens, é estar falando justamente da busca do equilíbrio, para que a gente não tenha os adultos que sou eu, todo mundo aí, que não teve essa educação e que hoje enfrentam problemas aí com compulsão, tensão e viciação, enfim. Então, é muito mais profundo. Além disso, a gente evita abusos contra crianças e adolescentes. Isso ajuda, inclusive, a empoderar crianças, como a gente teve aqui. A Andréa Viviana Taubman tem um livro chamado Não Me Toca, Seu Boboca, exatamente para poder empoderar as crianças, para elas não perceberem quando elas estão sendo abusadas e não permitir que isso aconteça, procurar ajuda. E, além disso, tornar os adultos saudáveis também nesse ponto, como você falou. A gente precisa, muitos de nós trazemos essas questões muito mal resolvidas. E quanto menos a gente fala, mais as coisas se tornam terríveis, porque as pessoas vão para a pornografia, não que simplesmente aquilo, mas não veja pornografia, não, mas a gente tem que entender que ali é uma fantasia. Aquilo dali é uma. Às vezes é piração da cabeça mesmo, mas é uma fantasia. Tem o mesmo efeito da cocaína, do crack, no nosso Uhum. cérebro. É pesquisa científica. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E todo mundo acredita que grande parte, principalmente dos meninos, mesmo dos pais que acham que o filho não assiste, principalmente os meninos, têm contato com pornografia, porque não falam em casa. Então, como é que eu vou saber do sexo? Pornografia. E aí aprende da pior forma do mundo como desenvolver sua sexualidade. E aí a gente tem toda a problemática. Vai ter machismo, estupro, tudo vem daí, parte dessa raiz também, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. A pornografia não é bom, né? Nem um pouquinho, ela não é bom. É uma droga e que a gente tem que curar da nossa vida, é algo terrível. Se a gente for estudar, a gente se assusta. Eu me assustei, eu assisti a pornografia. Então, quando eu conheci, eu me assustei. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tava? Então, a gente tá aqui para falar mesmo. Então, eu gosto de falar, ó, gente, não tenho vergonha, não. Eu exponho que a gente tem que expor, porque somos humanos, estamos aprendendo juntos, né? Uhum. A gente está chegando ao ter um horário de 1 hora. Teria problema a gente continuar daqui a pouco o papo? Mais uns Não, 10 minutos? 10 minutinhos dá. Não tem problema não. Tá, Porque é jantar ainda, que o horário é diferente, o fuso horário, mas dá sim. tá certo. Tá, porque aí eu vou terminar de ler os comentários, a gente já parte para outra live para a gente poder concluir. Então tá Certo. aqui a Lídia. Acredito que somos seres que encarnam diversas vezes, às vezes no corpo masculino, no feminino, trazemos vivências. Como então julgar alguém pela sexualidade ou qualquer tipo de julgamento? Com certeza, perfeito, Lídia. O Tom, sim, vários centros, era de Macumba. Só morei em um centro porque estava procurado na época, mas me envolvi com vários espíritos e entidades. Carla Pavão, Jesus não é para o espiritismo como é no catolicismo. Aí estão falando depois, vai chamar no privado para conversar melhor. A Sandra entrou, boa noite, bem-vinda. Tânia de Costa e professor Bandeira também, bem-vindas. E aí, gente, para evitar problemas com o Instagram, que uma vez o Instagram não terminou, a gente foi, daqui a pouco simplesmente travou tudo. Então, para a gente evitar esse problema, o que a gente vai fazer? Eu vou encerrar agora essa live, vou abrir uma outra live, para a gente poder concluir. Faltam duas perguntinhas que eu tinha combinado aqui com o nosso Alberto. Ó, Guimarães Onélia, bem-vindo também, bem-vinda. Só agora um pouquinho, porque a gente vai voltar. E Delfonso Andrade, diálogo importantíssimo, com certeza. Aqui a gente pode fazer tudo que for possível para tornar isso melhor. Então, gente, daqui a pouquinho, aguardem um pouquinho, não vão embora, simplesmente aguardem que vai abrir uma nova live para a gente concluir o nosso papo aqui com o Alberto, tá? Então, até já, Alberto. Até já. Voltamos, vamos aguardar para a gente começar direitinho. E vamos já continuar aguardando o nosso querido Alberto para a gente poder concluir o nosso papo. Então vamos chegando, vamos nos colocando à disposição. Vamos agora manter a nossa vida. Olha, Lídia chegou também, bem-vinda.
Então vamos aguardar o nosso querido Alberto para a gente continuar conectando os caminhos, para ele poder também se alimentar, porque afinal a gente precisa também dessa alimentação para a gente continuar direitinho, para a gente conseguir continuar saudável. Chegou o nosso querido Alberto, vamos lá para a gente. Seu patamar. Então, bem-vindo, tá chegando, tá entrando. Isso aí, bem-vindo de volta. Isso Deixa eu te aí. perguntar, como está sendo a vivência da doutrina espírita aí nos Estados Unidos? Então, Felipe, olha, eu cheguei aí por algum tempo no Conscious Living, que é um centro espírita aqui próximo, mais próximo que eu consegui encontrar, que em 30 minutos, né, de carro. E é o da Suzana, não sei se vocês conhecem, Suzana Vieira, ela, né, é presidente de alguma coisa da Flórida, do Movimento Espírita na Flórida, do Conselho, enfim, alguma coisa assim. E ela é presidente das Casas Espírita. E aí eu fui, agora sim, um centro espírita bem bacana, né? Muita gente, muito brasileiro, né? Tem um dia nas quinta-feiras, são brasileiros, e no sábado, parece, se eu não me engano, é domingo, são só com americanos. E achei o cinto bem bacana, muito bem, claro, a estrutura aqui é diferente, tudo. Eu só achei diferente Ah, comparado ao Brasil. Eu senti um pouco de falta de calor humano. Não, por mais que tinham brasileiros, era aquela coisa brasileira de amigos, só que eu acho que a cultura influencia. Então a cultura americana é fria. Então a gente não vai esperar abraçar, a gente não vai esperar aquele chegar que a gente tem aí no Brasil, nos centros, né? Embora tenha centro no Brasil que não tenha esse calor muito, não. São poucos que têm esse aconchego, né? Esse abraço que a gente sente. Então eu senti um pouco falta disso. Eu achei a forma como a estrutura como é organizado diferente do que eu estava acostumado na minha casa espírita, mas eu achei muito bacana, pela quantidade de brasileiros, pela quantidade de gente que estava buscando o espiritismo. Então, eu acho isso fundamental. Agora, o movimento espírita aqui, ele acontece, né? A gente tem as obras de Kardec, as palestras, tudo direitinho, tudo em volta do evangelho também, não muda muita coisa não. E tem os trabalhos sociais também. Assim, eu conheci muito pouco, então não tenho como dizer muito. Eu acabei me envolvendo com o movimento espírita aqui no Brasil. Então eu estou aqui, mas eu estou totalmente ligado no Brasil. Reuniões no Brasil, encontros no Brasil, lives no Brasil. Então eu estou mais conectado com o movimento daí do Brasil do que aqui. Aqui, como eu falei, tem todo aquilo que a gente já conhece da doutrina, mas falta, eu acho que um pouquinho. Pelo que eu vi, pela experiência dessa casa espírita, eu acho que faltou um pouquinho ainda do calor humano, do tempero brasileiro, né? Eu acho que por causa da cultura também. Então seria estranho realmente para o abraço que aqui não pode ter, aquela coisa assim é meio fria. Então meio distantezinho a gente tem que respeitar também. eu me lembro que teve um presidente da Casa Espírita em que eu congrego agora, ele esteve nos Estados Unidos, esteve no Japão, então de vez em quando ele comenta também um pouco sobre essas diferenças. Inclusive, é interessante, tem também uma outra, não sei se de repente você depois pode ver, dá uma olhada, que é a Guacira, ela é da Suíça. Então ela também comenta sobre como é o movimento espírita lá também. A gente vê que tem umas diferenças, apesar de que ela está meio afastada, porque a questão do conservadorismo ela também resolveu se afastar um pouquinho desse movimento institucionalizado. Então, deixa eu dar aqui Samira.alves, Joystick, acho que é isso. Bem-vinda também. A Lídia falando, agradecendo, muito obrigada. Conhecer você, estar nessa live, está sendo muito bom. E o próprio ponto underline bandeira voltou também para a gente continuar o nosso papo. Gente, como eu falei, era só mais um tempinho, um esticadinho, um puxadinho, como diria aqui no Brasil, para a gente poder concluir. E a pergunta que eu queria fazer para a gente encerrar era saber se a sua atividade no Conectando Caminhos, essas atividades que você também está estudando para ser um futuro profissional, de que forma que isso poderia ajudar a implantação da justiça social na Terra, que a gente acredita que seja o planeta de regeneração?
É uma pergunta bem profunda. Quando você me mandou, eu fiquei pensando assim, nossa, que reflexão filosófica, viu? Eu acho assim, eu acho nada, a gente não acha nada. Eu penso que é, eu acho que o esclarecimento, né? Penso que quando mais a gente fala de assuntos, a gente reflete, né? A gente mexe mesmo no vespeiro. A gente tem que falar, Felipe. Então, eu penso que o Conectando Caminhos, pelo menos do meu trabalho, né, do que eu faço, que é muito pouco, muito pequeno diante de muita gente aí. Você que já tem 20 anos e muitas outras pessoas que têm muito tempo no espiritismo, que já desenvolvem trabalhos, aulas, enfim. É, eu penso, a amiga me fala, não acha nada, você pensa. Eu penso que quanto mais a gente conversa, traz assuntos que precisam ser falados, a gente chama pessoas à reflexão, eu penso que a gente já tem esse despertar de consciência, porque a gente vai conhecendo, vamos mudando o comportamento, vamos parando para falar, não, peraí, faz sentido isso, né? Então, a gente para, né, de aceitar as coisas como são. Porque eu gosto muito de provocar isso no Conectando. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Se eu sei que o racismo é algo ruim, então eu tenho que reconhecer primeiro o que eu tenho e aí, da partir daí, começar a combater. Eu gosto muito de falar de temas sobre LGBTs, então, claro, até porque eu sou e a gente tem que falar mesmo. Então, quanto a gente fala, a gente vai desmistificando isso e gosta de buscar raiz, não só ficar no foco da religião. Então, gosta de ir na ciência, na história social, de onde vem, como era o comportamento antes, de onde vem, sempre foi assim. Então, me faço perguntas e trago essas perguntas para outras pessoas. E graças a Deus, eu acho que tem ajudado muita gente. Então, eu penso que o trabalho do Conectando Caminhos para essa transformação do mundo é ajudar que as pessoas reflitam, pelo menos se dê, né, a oportunidade da interrogação, da dúvida. Não, peraí, realmente, será que isso faz sentido? Então, a partir daí, eu acho que, como eu costumo sempre falar, se a gente, uma pessoa que está lá no Conectando Caminho, parar para pensar e mudar um comportamento, eu acho que já fez uma diferença. Então, já teve casos de pessoas que iam cometer suicídio por atendimento, mudaram, inclusive até o Léo Paulino, né, me ajudou em um atendimento também de uma pessoa trans. Enfim, então a gente tem trabalhos muito legais que acontecem no privado e que faz toda uma diferença. Às vezes uma diferença para o mundo, mas a diferença para o mundo de alguém. Então, a gente tem que pensar assim, primeiro parte de mim, depois para os outros. Então, e se eu estou recebendo um conhecimento, eu estou aprendendo sobre alguma coisa, eu não quero guardar para mim. Eu tenho que levar para quem está do meu lado, o máximo de pessoas que eu conseguir alcançar. E se uma dessas pessoas também beber desse conhecimento, que eu não sou o dono da razão de nada, eu sempre falo isso, mas pelo menos despertou um pouquinho, né? Ela quis despertar, é importante. Que é uma outra coisa que eu aprendi também, a gente fala da Carol, da Lumena, e, enfim, mas a gente tem comportamentos iguais. E quantas vezes eu me vi militando de forma tóxica, né? Querendo que as pessoas entendessem que não tem nada de errado com a homossexualidade, mas se eu estou fazendo isso, eu estou sendo militante tóxico. Eu aprendi com o Ícaro, que já entrevistou, ele me falou, mandou uma mensagem muito interessante que eu refleti. E aí eu trouxe já, ele me deu uma reflexão, e aí eu criei a minha reflexão em cima da reflexão dele. Então eu estou aqui conectando caminhos. Eu estou com a garrafinha de água, é o que eu aprendi. Então eu coloco aqui para vocês a garrafinha de água e te dou o copo. Eu não posso chegar na sua boca, peraí, Felipe, abre a boca, eu vou virar a garrafa de água na sua boca. Eu não posso fazer isso. Vai fazer Então eu assim, te ó. dou te dou conhecimento e te dou o copo. Agora, se você vai querer beber essa água, é escolha sua. E aí eu tenho que respeitar. Se você não quiser beber, eu também tenho que respeitar. Então, eu aprendi isso e estou tentando trazer isso para minha vida. Tanto para o programa, que eu tenho um programa de rádio, Cores da Alma. Então, eu estou aprendido até não ser tão militante na hora que eu vou falar. Então, é esclarecer com amor. Então, eu acho que... Isso fica, né? A gente sempre fala, eu acho. Então, é isso que eu penso, que é o esclarecimento e se mudar o mundo, pelo menos um mundinho de alguém, eu acho que já vai ajudar aí para esse processo de transformação do mundo que parte de nós. A gente ainda não tem um mundo feliz porque as pessoas não entenderam que é o papel de cada um. Não existe mundo de regeneração se não existe pessoas regeneradas. Então, a gente só vai ter um mundo feliz a partir do momento que eu perceber que não é o mundo que precisa mudar, sou eu. E se todo mundo tiver essa consciência, a gente terá o mundo feliz que a gente tanto espera, porque o movimento vem de todos e não esperar que outros façam. Muito bom, muito bom.
Deixa eu só ver aqui. Rita Meira Santos, Praxedes Cristiano, Rosângela.nanaph e Rose Bonon, bem-vindas também. Pena que chegaram ao final, mas não tem problema. Tem a primeira live que vocês podem assistir, tem esse finalzinho aqui que é o nosso puxadinho para a gente encerrar. E só para, antes de encerrar, lembrar a todos que aqui nós somos o Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, o SEJUS. A gente tem esses programas às segundas-feiras, a gente está dando um espaçamento aí, mas vou tentar rever uma agenda para a gente poder voltar todas as segundas-feiras trazendo convidados para a gente conversar um pouquinho. Ou de repente abre uma live de tirar dúvidas aí, vamos ver se de repente, já que hoje a gente teve o Tom aí com bastantes dúvidas aí. Acabou que ele não voltou agora, mas de repente, para quem quiser, vamos pensar direitinho aí, de repente é uma outra frente para a gente abrir aí. Às terças, ou seja, amanhã a gente vai ter na conclusão de um estudo que a gente faz semanalmente a partir de capítulos de uns livros. Nós estamos lendo o livro Espiritismo e Política de Ailton Paiva. Às quartas-feiras, a gente faz um estudo duplo no canal Paz e Bem, que é, primeiramente, a Carla Pavão, que esteve aqui na primeira live, fazendo um diálogo com outras espiritualidades e tentando fazer uma ponte plural. E logo em seguida, às 6h30, começa estudos das obras de Allan Kardec. Neste momento, estamos na Revista Espírita de 1858, que é um manancial fantástico de conhecimento também. Para quem não conhece, vale a pena. E às sextas-feiras, a gente faz análise de conjuntura política, tentando decifrar esse Brasil e o mundo, que não está sendo fácil, e ele chama de face a face com o Sejus, que a gente tem que realmente colocar a doutrina espírita junto com o que a gente está analisando aí, mas sem tanta fantasia, que a gente vê por aí os negócios meio bizarros às vezes, tentando colocar que o planeta de regeneração está vindo, quando falta muito para regenerar, gente. Não tem planeta de regeneração com neofascismo no governo, não, gente. Sem condições. Saudar NG Lages, que entrou também, e Lídia, que hoje ganhou um presente. Conheci vocês, muito obrigado. A gente que agradece e fica à vontade para seguir Sejus, seguir Conectando Caminhos e participar das nossas atividades. Então, a Verônica do Web Rádio Namasteira estava com a gente com o Anderson, aí veio pro Conectando e agora está aqui com o Sejus. Maravilha. Vou te deixar para você dizer as palavras finais e poder te liberar para você papar, porque a gente precisa, né? Saco vazio não para em pé. Então é isso, Felipe. Eu quero agradecer, na verdade, né, o convite. É muito bom a gente estar batendo papo. Eu gosto muito de falar, né? Principalmente são temas que, claro que hoje falamos do Conectando, mas trouxemos outras ramificações aí, fomos puxando. Sempre acontece, né? Esses pontos. E eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês falando desse trabalho que eu comecei com muito carinho. Estou aprendendo, eu confesso. Não é fácil realmente trabalhar com redes sociais, gente. Eu tiro meu chapéu para vocês que trabalham, né, que fazem vídeos no YouTube, que, enfim, que criam materiais assim, porque é complicado. Mas eu estou aprendendo a lidar. Eu confesso que me perdoa aí às vezes as minhas polêmicas, mas eu acho que a gente tem que sacudir o mundo para que acorde, mesmo que seja um mundo nós. E convidar quem estiver assistindo, né, querer conhecer o Conectando Caminhos, né, o @conectando_caminhos. E eu vou estar lá fazendo lives. Eu faço uma live um sábado sim, outro não, que é o Conexão do Bem, que eu trago pessoas para falar de algum tema relacionado ao espiritismo, ou não só espiritismo, outros pontos. E estou começando agora, vai ser sexta-feira, um novo quadro chamado Vozes da Transformação. Eu fiz com o Léo, mas foi em podcast, mas agora eu vou transformar em live, que depois eu transformo em podcast. Que é trazendo assuntos que tem um propósito aí de alguma transformação para o mundo, né? Então, vai vir umas pessoinhas legais aí, então conecta com a gente. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Aproveitar e saudar o Tom, que chegou agora. Infelizmente, você chegou ao final, mas continue conosco para a gente poder conversar. E aí a gente pensa também para poder trazer outros pontos para a gente poder trazer para todo mundo. E o professor Bandeira mandou uma carinha com corações nos olhos. E assim a gente agradece a você. Lembra aquele vídeo, né, que a gente fez junto, né? O Alberto foi do abraço, né? E o né, que a gente estava falando do carinho, né? Que todo mundo se abraçando, o amor à vida, né? Verdade. Eu tenho usado sempre no final das minhas lives. Um abraço e um beijo que eu mando sempre para o coração de cada um que está presente.
Cidinha Modesto, Modesto entrou também já no finalzinho, pedindo que sempre que vocês, gente, quem não viu, reveja, se puder, tem várias outras entrevistas que a gente tem aqui, e tudo que está aqui depois a gente coloca no YouTube também, para quem quiser ver. Agora você bem uma coisa, gente, eu também tô estreando igual a você, tá, ô Alberto? Então minha novidade também tá nas redes sociais. Ela Também é novo. falando, para mim também, para mim está sendo um desafio. Aliás, até dar aula pelas redes sociais está sendo um desafio por causa também da pandemia. Agora a gente está tendo que voltar nesse meio desesperado aí para a sala de aula, mas vamos ver para a gente não se contaminar com o Covid. É isso Então, mesmo. deixando aqui, Jesus ama vocês, Deus abençoe a todos. A ti também, meu querido, e a todo mundo que está aqui na live, o coração que a gente sempre manda também para todo mundo. Então, forte abraço, muita paz para todo mundo e prossigamos conectados, É sempre. isso. Tchau, Gente, tchau. obrigado.